Olá, pessoal, boa noite. Então, a gente vai começar... Boa noite a todos. Vamos começar hoje mais uma live do nosso curso. Esse aqui é um evento promovido e organizado pela Lumine Automação e também pela coordenação do curso. Para quem não me conhece, eu sou o Hector, atual coordenador do curso, e a gente conta hoje, então, vamos começar hoje mais uma live, que ele é egresso do nosso curso, formado em 2007, certo? Obrigado pela presença, Rafael. Eu agradeço o convite. E pela tua disponibilidade de tempo para participar desse evento aqui bastante importante para a nossa graduação. Quem está participando também dessa live é o Luiz Fernando Pastucci. Ele se formou há menos de 2 anos no nosso curso, Automação aqui em Florianópolis. Ele participa da Lumine, ele está, né, assim como na live anterior, apoiando aqui o evento com a transmissão via YouTube. Obrigado, Luiz, e a todo o pessoal participante da Alumni. Então, o Rafael Gonçalves, ele é sócio fundador da Greylogix Brasil, é responsável por garantir pioneirismo em tecnologia, trabalha com automação e elétrica há mais de 20 anos e 15 anos como diretor técnico da Greylogix Brasil. Ele também é responsável por equipes de Food and Beverage, qualidade, tecnologia da informação e comunicação e padronização na Greylogix. Ele é considerado pela Siemens um dos maiores especialistas de automação no país, apaixonado por tecnologia e estilo de liderança mão na massa. O Rafael morou 2 anos na Alemanha e executou e coordenou dezenas de projetos da indústria 4.0 nacionais e internacionais. Ele é graduado em eletrotécnica pelo Cefet IFSC, aqui de Santa Catarina, engenharia de automação na UFSC de Florianópolis, e ele também é pós-graduado em gestão de projetos pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Então, Rafael, queria agradecer novamente a sua presença, a sua participação nesse evento importante aqui para o nosso curso, e passo a palavra para ti, fica à vontade. Bom, obrigado pelo convite, professor, Hector, Luiz, a todo o time da Alumni. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história, né, como o professor comentou. Eu fiz eletrotécnica, entrei na época que ainda era escola técnica, mudou para a Cefet e hoje é conhecido como IFSC, onde está na Mauro Ramos, em Floripa. Tá? Eu ali fiz eletrotécnica, tive os primeiros contatos com eletricidade, com transformadores, trabalhei com manutenção de transformadores como estagiário durante o curso. E ali eu também tive os primeiros contatos com automação básica, mas automação baseada em PLC, que é o que deu origem à Greylogix depois. Né? Com esse contato dentro do Cefet, hoje IFSC, foi onde eu tomei a decisão, muito cedo, de ir para a automação. Eu estava no 2º grau ainda, tive os primeiros contatos com PLC, gostei da área, e tomei a decisão de ir para a automação. Fiz vestibular, fui bem sucedido no primeiro, entrei em 2001, cursei nas mesmas salas e no mesmo centro que vocês hoje cursam ou cursaram. Tive contato com excelentes professores, alguns ainda professores dentro do DAS, excelentes colegas, alguns hoje professores do DAS, como o Marcelo Deleles, Rodolfo Flech, que são meus contemporâneos. Tá? E dentro do curso, a gente sempre entra querendo fazer robôs, querendo revolucionar o mundo e se depara muito com matemática, com física, programação, e que abre um outro leque, uma outra visão do que a gente pode fazer. Tive bastante contato, novamente, com PLCs, sempre tive o interesse de fazer estágio, de trabalhar, de ter contato com laboratórios, e assim fiz. E eu acredito até que por isso, pela dedicação aos laboratórios, a pegar bolsas, a fazer o estágio, o que na faculdade eu ainda fiz um estágio na Eletrosul, de novo, por ter uma base em elétrica, né, da eletrotécnica, eu tive uma certa facilidade, mas trabalhei no DOS, que era o Departamento de Operação de Sistema.
E ali eu conheci também sistemas SCADA, né, o SDCD. E nesses sistemas, que é o que a Eletrosul, como uma parte da operação de sistemas de transmissão elétrica utiliza, eu tive os primeiros contatos com esse tipo de sistema integrado aos PLCs, e ali eu defini que era a área que eu queria trabalhar. Da Eletrosul eu saí especificamente porque eu fui convidado por um colega que estudou comigo e que havia criado um plano de negócio de trazer a Greylogix, hoje, né, no nome aqui, Greylogix Brasil, mas era Greylogix Automation, na Alemanha, que em 2005 ele montou um plano de negócio, precisava de um apoio, me convidou, eu complementei esse plano de negócio e fui para fazer o meu TCC na Alemanha. Na época, a Greylogix tinha 70, 90 pessoas e já chegou, 10 anos depois, a ter 700 pessoas. Um dos maiores, se não o maior integrador de automação da Europa. Tá? Nesse contexto, eu fui para lá para fazer o meu TCC. E, para minha surpresa, me foi oferecida a sociedade dentro, que eu abracei com todas as forças que eu tinha, e desde então, há mais de 15 anos, esse plano nasceu. A gente não sabia fazer negócios, a gente não sabia, no início, o que a gente faria, efetivamente, a gente só sabia que queria impactar a indústria brasileira. A gente queria fazer diferente, queria trazer tecnologia e qualidade de fora, não julgando a qualidade nacional, mas queria fazer de uma maneira diferente e aprender em regiões onde a gente sabe que a engenharia ela é extremamente estandarizada, ela é extremamente qualificada, ela tem padrões muito sólidos e resultados muito bons. Então, da Alemanha, a gente trouxe este padrão de qualidade. E quando foi possível fazer o primeiro negócio no Brasil, a gente retornou para o Brasil, não deu certo o primeiro negócio, e a gente continuou trabalhando remotamente para a Greylogix na Alemanha. Eu me formei, a festa foi no sábado, segunda-feira eu embarquei de novo para trabalhar como engenheiro na Alemanha, na mesma Greylogix. Por quê? Eu queria me especializar, queria me pôr à prova e, obviamente, capitalizar o que fosse possível para esse sonho da Greylogix Brasil dar certo. E nisso, outros colegas também foram com a gente, inclusive o Marcelo Deleles, que foi meu colega de apartamento, né, e hoje professor do DAS. A gente trabalhou lá, e posso citar vários colegas, mais de 10 foram para a Greylogix lá na Alemanha, com o que tem de estado da arte em automação baseada em PLC. Tá? E com uma equipe extremamente qualificada. E a ideia era trazer esses padrões, essas coisas para o Brasil. E em 2007 isso foi possível. Todos os planos começaram em 2005. Em 2007 isso foi possível quando a gente abriu a Greylogix Brasil em novembro, oficialmente em novembro de 2007. E, para nossa surpresa, em 2008 a gente conseguiu um primeiro projeto. Por quê? Haviam sistemas que na Alemanha já estavam difundidos e no Brasil estavam chegando. Então, a gente é pioneiro em trazer este tipo de tecnologia para o Brasil. E um dos principais parceiros, que até hoje é o principal parceiro de negócios da Greylogix, é a Siemens. A Siemens é uma empresa que está presente em 190 países, tem mais de 200 mil funcionários, fatura na casa de dezenas de bilhões em todos os seus negócios, e é uma das referências em automação no mundo. E hoje a Greylogix no Brasil é o maior parceiro de negócios como integrador da Siemens, o maior integrador da Siemens hoje no Brasil. E essa história começou quando a gente foi à Alemanha, aprendeu os sistemas lá, é uma empresa de origem alemã, e a gente trouxe isso para o Brasil e tinha mais gente na Greylogix conhecendo o que hoje é o DCS da Siemens, já era na época o PCS7, do que na própria Siemens Brasil. E aí os grandes projetos de PCS7 foram vindo e sendo direcionados para a Greylogix. Isso trouxe um sucesso
grande, já no início. Não sei se todos aqui passaram por isso ou têm alguma informação sobre a crise de 2008, né? Vivenciaram isso como crise, com desemprego, com problema de escassez em vários lugares, quebra econômica, mas a gente também foi afetado. A diferença é que a gente estava preparado com tecnologia de ponta e que a gente estava com alguns projetos em andamento e, para nós, como era a piada da época, foi uma marola. A gente passou muito pouco tempo apreensivo em relação a negócios. E de lá, a gente veio galgando novas tecnologias, novas possibilidades de mercado. Bom, os 2 primeiros grandes projetos foram com a Bunge, né, que é um monstro do agrobusiness, um para esmagamento de soja, outro para açúcar e álcool. Tá? E nesses projetos foi aplicado, obviamente, o PCS7, e dali a gente começou a crescer de maneira orgânica, né, a trazer gente para dentro de casa, estagiários ou profissionais já graduados, para criar conhecimento, para desenvolver isso, fazer os treinamentos da Siemens e ir galgando novos mercados, novas possibilidades. Então, o que eu fazia? No início, como qualquer startup, a gente tinha cada um notebook e sabia programar. Era essa a base. E a gente se aventurava fazendo programação de PLC, tomando por base a qualidade aprendida na Alemanha. A partir desse momento, o que a gente passou a fazer ou enxergar foi que havia necessidade, pura e simplesmente, da gente ir para o início da cadeia na engenharia. Né? Falando de automação, a gente dependia de hardware, a gente dependia de terceiros para que projetassem as cabines de automação, para que projetassem os sistemas, a engenharia básica e ainda mais para o início da cadeia. E a gente passou a procurar parceiros que pudessem fazer esses painéis para a gente. E a partir de 2010 a gente passou também a ter uma fábrica de painéis elétricos e de automação. Em 2012, o mercado de papel de celulose, mais precisamente, estava bem aquecido, e a gente se aventurou a fazer detalhamento de elétrica, instrumentação e automação. O que é isso? Pegar uma planta em projeto ainda, você tem normalmente toda a parte de terraplanagem em enterrados, toda a parte de civil em cima dela, mecânica, e aí entra o detalhamento de elétrica, bandejamento, infraestrutura, cabos, dimensionamento de sistemas, suporte, tudo que vocês entram na indústria e veem as calhas, eletrodutos, sistemas de monitoração, seja por instrumentação, seja por rede, ou os cabos de potência, a gente passou a projetar isso, e para isso eu precisei crescer o time de elétrica dentro de casa, de instrumentação dentro de casa. Foi um sucesso também. A gente conseguiu diversos projetos dentro de um dos clientes que é o líder de mercado, e desde então, para uma das áreas de todas as plantas de celulose que saíram no país, a gente fez todas. De 2012 a 2022, a gente fez todas. E começamos a enxergar que a gente precisava também ir para o início da cadeia, ainda mais para o início. E em 2016, novamente em alimentos, que é a vertical dentro da AgriLogics em que eu cuido, além de todas as atribuições de diretoria técnica, controle de qualidade, TI e padronização, uniformização de tudo que se faz dentro da AgriLogics, eu tenho uma vertical que cuida de alimentos, bebidas e meio ambiente dentro de casa. Tá? E dentro desse time, a gente começou a enxergar que precisava ir para mais ainda o início da cadeia, além do detalhamento. O que influencia o detalhamento? Engenharia básica, né? Ou toda a parte conceitual de uma fábrica. E a gente começou a contratar engenheiros químicos, engenheiros de alimentos, que pudessem nos suprir com essa necessidade. Então, hoje, para alimentos e bebidas e para papel e celulose, a AgriLogics faz, desde o início de cadeia, numa análise financeira de viabilidade técnica e econômica,
toda a parte de engenharia básica, onde entra balanço de massa e energia, entra, a gente disse em diagramas BFD, PFD, PNID, para quem não teve esse contato ainda, é uma das bases para a gente poder fazer uma automação baseada em PLC em grandes plantas, de processo, obviamente, né? Manufatura tem outros documentos que são utilizados. Disso a gente explode em diversas disciplinas, em que entra engenharia de processo, elétrica, instrumentação, automação, comunicação e redes em geral, e a gente junta toda essa informação para poder montar painéis, para poder fazer supervisão de obras em campo e, indo para frente na cadeia, fazer o comissionamento, é o teste a frio de tudo, só ver se os sinais estão transitando corretamente, o comissionamento a quente, que é pôr para rodar motores e medir os instrumentos conforme foram parametrizados ou projetados, e a posta em marcha, ou startup, né, que é rodar a primeira vez toda a planta, e depois o ramp-up, que seria o ajuste da planta para que ela fique operando. Disso pode ter um período maior ou menor de operação assistida, que é o time auxiliar o cliente a ficar rodando. Então a gente faz a cadeia inteira. Então começou pura e simplesmente com a automação. E aí o benefício do que eu aprendi dentro da graduação. A automação, ela tem que entender um pouquinho de tudo. A gente tem que entender um pouquinho de civil, a gente tem que entender um pouquinho de mecânica, a gente tem que entender um pouquinho de elétrica, um pouquinho de instrumentação. A gente só controla aquilo que a gente mede. Informação básica para todos os estudantes de engenharia. E dali para frente a gente tem que saber muito bem o que a gente está entregando, para que a gente cuide de processo, para que a gente entenda o que é produção. Então a gente tem que entender um pouquinho de tudo, tá? E o engenheiro de automação, ele transita entre tudo isso, além da TI, além da programação, além da matemática avançada com as malhas de controle. Para quem ainda não viu, sinais ou realimentados é uma base extremamente forte e necessária, não que a gente use ostensivamente no dia a dia, mas toda vez que precisa, aquele conhecimento de base é extremamente importante, tá? E a gente hoje faz essa cadeia inteira. Mas e a indústria 4.0? Indústria 4.0 é um nome muito bonito para um negócio que a gente já faz há 15 anos. É um marketing. Por quê? Antigamente tinha muita restrição de conectividade, proteção de dados, ou capacidade computacional em nuvem, aplicativos focados nisso, ou tecnologia focada nisso. Mas o conceito base já se fazia há 10 anos, há 15 anos. E a gente está evoluindo constantemente junto com isso. Hoje eu tenho um time dentro de casa com 5 pessoas exclusivamente para fazer desenvolvimento com inteligência de dados. E aí entra todas as siglas que vocês quiserem, né? Inteligência artificial, machine learning, deep learning, o que for, tá? É um foco em P&D. A gente tem uma equipe para isso, para desenvolver e estar novamente na crista da onda, tá? Então, o foco da Greylogix foi se desenvolver. Mas como é que a gente causa impacto? Sendo grande, né? Quanto maior a Greylogix for, lá naquele sonho de 2 estudantes no passado, quanto maior a Greylogix for, mais impacto a gente causa, certo? Então, a nossa visão como empresa é crescer 10 vezes em 10 anos. Simples. É uma visão super simples. Parece um pouco arrogante, mas não. O foco final é explicitamente causar impacto na indústria, evoluir a indústria através de tecnologia. Esse é a nossa missão, evoluir a indústria através de tecnologia. Do qual o professor Hector comentou, inclusive, que eu sou um apaixonado, e é verdade, estou sempre estudando, sempre em busca das novas tecnologias, testando e tentando aplicar de maneira diferente. Porque inovar não é ser disruptivo. Inovar é fazer diferente e de uma forma melhor. Inovar é trazer o que funciona num segmento, num tipo de indústria, para um outro, que não aplica aquela tecnologia. E isso a gente faz com primor. Tá? Então,
A Greylogix, ela hoje trabalha do início de cadeia, desde do conceitual de fábricas de processo até a manutenção. Temos times de service e tudo mais. E aí eu expliquei para vocês um monte de coisa e que a gente precisa ser grande. A Greylogix tem hoje uma fábrica de painéis que supre uma capacidade de cerca de 80, 90 painéis elétricos de média tensão, baixa tensão, automação e distribuição de energia ou de rede por mês, o que dá um volume considerável por ano. Tá? Além disso, além desta fábrica, a gente tem 8 escritórios e estamos distribuídos fora os escritórios em mais 4 cidades, predominantemente no sul, e iniciando uma escalada para o sudeste. Tá? Em diversas engenharias, engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia mecânica, engenharia elétrica, automação, instrumentação, inclusive com projetos em outras áreas que não são alimentos e bebidas e não é papel e celulose, como química, metal mecânica, logística de fertilizantes e nuclear. Tá? Então, esse espectro muito amplo é uma das coisas que a gente traz como base da automação. Quer dizer, por ter que conhecer um pouquinho de tudo e por ter essa necessidade de entender o processo para poder programar, a gente consegue também permear muitos setores da indústria. A gente não fica preso. E isso é um benefício desse curso, que eu gostei muito e que ainda defendo. E a partir de tudo isso, hoje, a gente tem, como eu falei, é o maior integrador para a Siemens, é um excelente parceiro de negócios da ABB e da Rockwell, e contamos dentro desses 8 escritórios, fábrica e mais algumas cidades com 180 pessoas. Tá? Todo ano a gente tem reciclagem com o time, todo ano a gente abre processo seletivo, seja para estágio ou para necessidade de contratação. E, como eu falei para vocês, a gente precisa ser grande para poder causar impacto. Então, nos últimos 5 anos, primeiro a quarto, passados, a gente cresceu cerca de 25%, 26% ao ano médio, e no ano passado, para uma surpresa enorme, interna inclusive, a gente cresceu 125%, financeiramente falando, faturamento. E em equipe cerca de 50%. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz é atender a indústria na necessidade dela e o que a gente vende é a solução. Então, seja uma hora técnica de um profissional ou a automação, a elétrica, a instrumentação de uma fábrica inteira, o que a gente vende é a solução. Tá? Bom, eu acho que a gente vai ter uma série de perguntas e eu pretendo me aprofundar um pouco mais em alguns temas, de acordo com que as perguntas forem surgindo. Estou trabalhando na área técnica há 20 anos, 15 à frente da Greylogix, então tem algumas histórias aí para contar. Professor, se quiser iniciar a sessão de perguntas, por favor. Obrigado, Rafael, pela ótima fala, cheia de informações, bastante dinâmica e relacionando várias coisas da nossa graduação e do mercado de trabalho e tecnologias. Parabéns, uma ótima exposição aí da tua trajetória. E queria agradecer novamente a tua presença aqui, que imagino que deve ser... Eu que agradeço o convite. De tempo e conseguir encaixar aqui um horário para fazer essa conversa com o nosso curso é muito legal e importante. Obrigado novamente. Obrigado a vocês. Então, Rafael, a gente tem a presença aqui de 2 professores da automação, do DAIS, o professor Augusto Bruciapaglia e também o professor Ricardo Rabelo, estão presentes agora na live. Opa! Fui aluno dos 2 e tenho muita saudade das aulas. O Augusto foi que me ensinou que a gente só controla aquilo que a gente mede. Muito legal. E aí o professor Ricardo Rabelo, ele começa aqui com uma pergunta, ele fala que ele falasse de muitas coisas necessárias da parte técnica e habilidades, para chegar onde tu chegou, e trilhar
todas os vários caminhos, né, até tu chegar nesse ponto que tu estás hoje. E ele fala o seguinte, a primeira pergunta, tem duas perguntas que o professor Ricardo Rabelo faz, são relacionadas, mas são duas perguntas, de certa maneira, distintas, mas, porém, diretamente ligadas entre elas. Então, a primeira pergunta é a seguinte, ele pergunta se o curso deu as principais bases requeridas para tu trilhar esse caminho, e a segunda pergunta é, quando você foi para a Alemanha, como que tu se achava em relação aos estudantes e profissionais da Alemanha? Bom, essa vai ser fácil, tá? Respondendo a primeira parte, sim, com toda certeza deu todas as bases necessárias. Eu fui para lá, eu não tinha concluído todas as aulas ainda, eu inverti a 9ª e a 10ª fase, né, a 10ª sendo exclusivamente o PFC e a 9ª ainda com algumas aulas. Então eu fiz o PFC antes de concluir todas as aulas, mas isso também, para aquilo que a gente se propôs a fazer na Alemanha, tanto eu quanto alguns colegas, o curso deu toda a base necessária. Apresentou o que era uma programação com PLC, sem a profundidade que se encontra na indústria, obviamente, mas apresentou, então não era nenhum segredo que se fazia. Apresentou todos os conceitos de controle, então a gente conseguia montar. Já existia um contato com os sistemas SCADA, que eu já tinha tido fora dali, mas que eu tinha aprofundado dentro do curso. Me apresentou os conceitos de rede, o que foi essencial, não só Ethernet, como hoje é a voga de todo mundo botar, mas também alguns conceitos sobre redes Field Bus, como um Profibus, Field Bus Foundation, onde o conceito de Token Pass era extremamente importante e era a rede principal que a gente usava em tecnologia Siemens, né? Então, deu total subsídio para o que a gente foi fazer lá, tá? Como que eu me sentia em relação aos estudantes ou engenheiros alemães? Eu vou resumir isso de uma forma muito simples. O brasileiro, ele está muito acostumado a fazer muito com pouco. Imagina quando entrega toda a infraestrutura que você precisa fazer, que você precisa ter para fazer aquilo que você é colocado a fazer. O que eu senti é que a gente não deve em nada para qualquer estudante ou qualquer engenheiro no mundo, e que, pelo nosso jeito de fazer muito com pouco, a gente está um passinho à frente. Se a gente conseguir se organizar, se a gente conseguir ter padrões a seguir e mudar alguns mindsets que a gente também tem, e aí pelo lado negativo no Brasil, a gente tem um mundo pela frente para ganhar espaço. A gente tem muita capacidade. Isso a gente comenta diversas vezes internamente, porque tem muita gente que vai para fora e não volta, porque tem o subsídio para fazer o que gosta, tem o subsídio para produzir lá fora, e capacidade a gente tem de sobra. Então essa é fácil de eu responder. Obrigado, Rafael, pela ótima resposta. O Douglas pergunta quais são as datas do processo seletivo na GreyLogics. Normalmente, início de semestre, tá? A gente vai passar a publicar no site. A gente está desenvolvendo internamente um portal para que seja cadastrado durante o semestre inteiro os currículos, que fiquem no pool. A gente, na virada de semestre, a gente entra em contato, pede uma renovação desse currículo e aí traz para conversa. Normalmente, o que a gente preza é por pegar estágios do meio do curso para frente. Tá? Esse é uma base para nós, para que realmente seja produtivo para ambas as partes. Porém, nada impede de que, se tiver um curso preliminar, técnico, tecnólogo, alguma coisa, que venha nas fases anteriores ao meio do curso, sem problema algum também. Joia, obrigado, Rafael. Antes de eu dar sequência aqui nas perguntas do chat, que tem várias perguntas muito interessantes e bastante enriquecedoras também em cima da fala do Rafael, eu queria fazer uma pergunta, Rafael. Aqui em Florianópolis, né, na Grande Florianópolis, o mercado de TI assim está
tá muito intenso, né? Tá muito aquecido, sim. Muito aquecido, muito intenso, muita coisa acontecendo, até que a Florianópolis é considerada um dos principais polos, né, tecnológicos do mundo, né? E do Brasil. E é bastante comum, né, um estudante, uma estudante, ela ingressa na engenharia, nas fases iniciais já começa a fazer o estágio numa empresa, certo? Às vezes já começa a trabalhar com programação, sem ter feito ainda cadeiras mais avançadas de programação, mas ela começa a aprender, digamos, por conta própria, no time que ela está ali imersa na empresa, né, ou fazendo cursos dentro e fora da empresa, certo? E vários estudantes, certo, é bastante comum os estudantes nessa situação começarem a achar que as engenharias, digamos, não têm a oferecer muito para eles, que vale a pena eles se dedicarem mais, né, ao estágio do que as disciplinas, a formação acadêmica. Poderias comentar um pouco sobre esse ponto? Qual que é a tua visão sobre essa questão? Vamos lá. Na minha época, aplicativos de celular ou desenvolvimento de inteligência de dados, nada disso era a moda, né? Ou nada disso tinha um mercado tão aquecido quanto tem hoje. O que era aquecido na época era engenheiros fugirem para o mercado financeiro, né? Era trabalhar em banco, trabalhar com investimentos, e eu tenho colegas que se formaram comigo que são muito bem-sucedidos no mercado financeiro. A cada passar de tempo, tem um ciclo de novas tecnologias, e como eu comentei, a gente tem uma capacidade de transitar entre tantas áreas que realmente o mercado de TI, ele atrai. Ele atrai porque você pode trabalhar de casa, você faz o seu horário, você é bem remunerado, porque a escala possível com TI, ele é muito mais rápido do que com serviços ou indústria em geral, né? E é muito, inclusive para fora do país. Eu tenho diversos colegas que foram para fora do país também, e que trabalham fora. Como que eu comentaria sobre a engenharia? Para ter o tato, para ter o gosto sobre a engenharia, né, não só na programação, mas quem gosta efetivamente da matemática, quem gosta efetivamente de ver alguma coisa funcionar de maneira tátil, porque a TI ela não é tátil, né? Se você gostar disso, se põe à prova. Faz um estágio, pega alguma empresa do ramo, que seja até na manutenção, mas se põe à prova, tá? Antes de optar por uma outra carreira. Se você efetivamente não gosta e quer trabalhar muito mais com o lado automação do controle e automação, se você quer ir mais para a área de TI, aí é algo a se ponderar o mercado de trabalho na TI. Mas tem muita área gostosa de trabalhar dentro da automação, dentro da área de controle. Eu tenho colegas que trabalham na área de petróleo, seja embarcado ou com offshore e onshore. Tem colegas que trabalham com química, tem colegas que trabalham com alimentos, com papel, com mineração. Tem todas as áreas da automação e das engenharias ou dos setores produtivos para se trabalhar. Robótica, tem uma empresa em Joinville chamada Pollux, que é pioneira no robô as a service. E sem ter uma base sólida de engenharia, é difícil trabalhar nessa área. E robótica é o que eu, pelo menos, entrei querendo fazer, né? Virar os Jetsons, com a casa totalmente automatizada, robô servindo. Obviamente, mudou um pouco essa perspectiva depois da metade do curso. Mas tem muita área boa para a gente trabalhar. Tá? Existe sim essa vertente, muita gente indo para TI, assim como vai existir outras na frente, não necessariamente TI, mas análise de dados hoje, as carreiras do futuro está muito vinculado à análise de dados, mas se você não tiver a base, vai ser muito mais difícil você fazer isso. E é muito mais fácil, posso dizer, por carreira, quem está subindo os dados da indústria para cima, entender o que está fazendo, do que quem tem que coletar da TI para baixo, coletar os dados, porque falta a base. Ótimo, Rafael, obrigado.
Uma pergunta aqui do Paulo Nishimoto, que também é egresso do nosso curso, se formou recentemente, também do time da Alumni. Ele pergunta se a pandemia afetou de alguma forma o negócio da empresa. Vamos lá. Com toda certeza. Toda certeza. Afetou o mundo, né? O que aconteceu na pandemia para a Grey Logics? Dia da primeira morte registrada no Brasil, a gente fechou o escritório de Florianópolis e colocou todo mundo em home office. Medida sanitária na veia, já de largada. Dos outros escritórios, cada um teve uma gestão separada, mas a grande maioria tomou os cuidados sanitários necessários. E a gente não sabia nem se ia sobreviver, porque muitos dos clientes, no receio inicial, simplesmente bloquearam acesso, e como a gente vive de fornecimento de hardware, e este hardware tem que ser aplicado, posto em marcha, como eu comentei, para que a gente possa liberar faturamento de serviços, se eu não executo o serviço, eu não recebo. A gente teve alguns clientes parceiros que pagaram em avanço, e alguns clientes que, com medidas extremas sanitárias, a gente conseguiu ir ao campo e continuar executando os serviços. Mas teve 2, 3 meses que todos os sócios, somos em 4, todos os sócios se reuniam todo dia, às 6h15 da tarde, efetivamente para falar sobre austeridade, falar o que fazer dentro da Grey Logics e como tratar o negócio em si com uma regra de ouro: não demitir ninguém. Essa era a única regra que a gente tinha em todas as discussões. Redução de quadro era a última instância possível de todas as necessidades. Com isso a gente negociou com fornecedores, a gente negociou com clientes, negociou com bancos, né? Qualquer empresa tem alavancagem, tem financiamentos, tem empréstimos para capital de giro e uma série de coisas, e manteve a equipe coesa. Fazendo um parênteses, pondo isso de lado. Internamente, a gente aceitou um desafio de 2 dos nossos engenheiros, por saber que aonde fica a matriz da Grey Logics, que é em Mafra, norte de Santa Catarina, e a cidade do lado, que é Rio Negro, que são cidades irmãs, tinham 3 respiradores para tratar uma população de cerca de 100 mil habitantes, e que se a pandemia se agravasse rapidamente, muita gente morreria por simples falta de respirador, como aconteceu em muitas cidades, todas as regiões do país. A gente aceitou, além dessa austeridade, investir em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver o nosso próprio respirador. E a gente fez isso. A gente desenvolveu com automação. É um PLC da linha Siemens, é uma ERM da Siemens, é fonte da Fenix, e são válvulas pneumáticas, além de um Venturi com medidores de pressão diferencial, que dentro de um PLC padrão, aquilo que a gente faz no mercado, no dia a dia, a gente desenvolveu um ventilador pulmonar em tempo recorde. O projeto durou 2 meses e meio, e mais 1 mês e meio a gente homologou na Anvisa e vendeu mais de 100 unidades. A conta básica para cada respirador colocado no mercado é que a gente salvou 10 vidas. Então a gente salvou mais de 1.000 vidas com uma iniciativa que unificou toda a empresa. Porque de todos os escritórios, os 8 escritórios, mesmo durante a pandemia, com medida sanitária necessária, a gente conseguia se reunir, fosse na cidade que tivesse, Floripa, onde eu agradeço enormemente o departamento de elétrica também, porque nos ajudou muito nos testes de imunidade eletrostática, eletromagnética, para poder passar isso na Anvisa, né? E ao Senai em Joinville, que nos auxiliou muito em alguns desenvolvimentos e também nos testes, por ser acreditado, né, pelos órgãos de metrologia, e a gente conseguiu desenvolver isso. Isso foi algo que unificou a empresa. E em 2021, esse resultado veio. Quer dizer, como eu comentei, a gente vinha crescendo 25%. Este posicionamento, manter uma equipe aguerrida, manter uma equipe aquecida tecnicamente, e a visão que a gente passou como marketing social para os clientes,
nos pôs num patamar diferenciado, e isso a gente ouviu de alguns diretores e presidentes de empresas multinacionais. E a gente cresceu 125% no ano passado. O problema não é, na nossa visão, minha em especial, não é o problema que é apresentado, porque para todo problema existe uma oportunidade casada aí. É como que você reage a esse problema. E a gente acredita que pelos resultados reagiu da maneira correta. Então hoje a gente tem uma equipe de 180 pessoas, com uma capacidade enorme, com um impacto hoje em tecnologia e financeiro considerável, e com uma capacidade de desenvolvimento técnico que, sem as bases do que a gente aprendeu nas engenharias, e aí eu tinha engenheiro químico trabalhando, engenheiro mecânico trabalhando, engenheiro de automação, engenheiro eletricista, instrumentista industrial, trabalhando em cima de um mesmo projeto, a gente não tinha feito isso. A gente olhou aquele problema do respirador como um problema de indústria, um problema de automação, e ali a gente resolveu. Muito legal, Rafael, o que tu colocou agora, assim, e também a gente fica contente de saber, né, que uma empresa do porte da AgriLogics tem essa regra de ouro, né, que a primeira coisa é não demitir ninguém, né, num momento super conturbado de pandemia e questões econômicas e um monte de coisa aí acontecendo, né, ninguém sabia o que ia acontecer, né, nos próximos meses, assim, então parabéns pela atitude de vocês, né, e conseguir levar isso adiante, muito legal mesmo. Tem uma outra pergunta aqui do Ricardo Rabelo, ele fala o seguinte: agora, como um profissional de grande sucesso e vivência, o que recomendarias aos nossos estudantes atuais hoje fazer, em termos de estágios, áreas, outras experiências, etc. Eu queria complementar aqui a pergunta do Rabelo e te perguntar também o que tu recomendaria, Rafael, porque tu passou assim, né, tu estava recém-formado, né, claro, tivesse um treinamento excelente na Alemanha, mas tinha pouco tempo ainda de experiência, né, no mercado de trabalho e mão na massa, e em pouco tempo, depois de formado, já estavas ali, né, fundando, né, a AgriLogics Brasil. Eu imagino deve ter dado um frio na espinha, assim, naquele momento. Podia comentar um pouco sobre isso e o que tu recomendaria para quem está pensando em, digamos, alçar novos voos aí num ambiente de maior incerteza e insegurança? Perfeitamente. Bom, eu fui um dos primeiros entrevistados da Alumni também, há um tempo atrás, quando ela foi formada, né? E lá eu disse que eu fui talhado, ou eu fui direcionado a ser, ou a concorrer a prestar concurso público. Por quê? Eu tenho pais que foram servidores públicos e que tinham muito foco na estabilidade. E isso me incomodava um pouco, porque eu queria fazer mais, eu queria fazer diferente, eu queria causar impacto. E eu nunca fui muito parado, sempre fui muito acelerado. Quando eu era adolescente, eu fazia triatlon, depois passei a jogar rugby, joguei 10 anos de rugby. Durante a faculdade eu jogava rugby, viajava praticamente todo final de semana para jogar ou para treinar em algum lugar, São Paulo, Rio, ou quando vinham para cá para competições. Estudava, não deixava de fazer festa, saía. Nunca fui aquele aluno 9,5, 10, sempre fui um aluno de 8 a 9, com foco em fazer as coisas, mas tropeçando. Mas uma das coisas que, quando eu fui para a Alemanha, duas coisas que quando eu fui para a Alemanha fez diferença, foi inglês. Hoje no mercado de trabalho é essencial, uma segunda língua, e aí o inglês é o que permeia para todo mundo, né, de maneira muito mais aberta. E eu ter efetivamente me arriscado no mercado de trabalho antes. Quer dizer, quando eu fiz eletrotécnica, eu fui para fazer instalação predial, eu fui para fazer manutenção de transformadores, teste de elétrico de óleo isolante. Disso, eu fui para a UFSC e trabalhei com um professor da mecânica, num laboratório. Dali eu pulei para a Eletrosul, onde eu fiquei 2 anos, trabalhando, tentando juntar as coisas que eu já tinha conhecimento para me aprimorar. Pegando a elétrica que eu já tinha
uma base de conhecimento, já tinha me formado no curso técnico, e trazendo isso para a automação. Aquilo ali fazia sentido para mim. E aí, com esta base, eu também causei um impacto social. Por quê? O círculo de amizades que eu tinha, como eu falei bem no início, não fui eu que criei a ideia da Greylogix. Eu fui convidado. E eu fui convidado porque eu causei um impacto social positivo em quem criou. Ele me enxergava como um parceiro certo para essa empreitada. Então, dessa forma, duas coisas que eu posso dizer. Vai para o mercado. Faça estágio, seja no laboratório, seja em empresa, procure se desafiar, não necessariamente na mesma área do início ao fim. Gosta de energias renováveis? Tenta. Gosta de mecânica? Tenta. Gosta de programação? Tenta. E se relacione. Não se isole numa concha. Hoje em dias de pandemia é diferente, é difícil falar isso, mas se relacione. Tenha um networking forte. Saiba quem está onde e como que isso pode agregar. Ajude quem precisar ajudar, quem estiver precisando de ajuda. Eu acho que nesse gancho é a minha dica, que eu posso repetir isso vezes. Se coloquem à prova e façam estágio, para quem é, obviamente, ainda estudante, né? Excelentes dicas, Rafael. Muito importante tudo isso. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Henrique. Ele diz o seguinte, a pergunta: quais são as principais habilidades e competências que você vê que o engenheiro de controle e automação deve ter para entrar no mercado de trabalho nos dias de hoje? Bom, você tem que saber se deparar com problemas e tentar resolver. Você pode não ter o caminho das pedras na primeira iteração, mas você tem que ter o intuito de resolver, você tem que querer aprender. Eu focaria muito mais em soft skills, como comunicação, como um bom relacionamento, como, como é que eu vou dizer, como ter um pensamento analítico, conseguir separar, tentar resolver um problema por vez. Você vai listar 30, faça um por vez, sequencie eles de acordo com o que um influencia o outro e resolva, tá? O hard skills, você vai aprender. A vaga que você está concorrendo é algo que você já gosta de fazer, então você vai fazer bem. Por quê? Porque se você gosta de programação, você já vai se dedicar, vai ser autodidata, vai procurar isso. Você gosta de controle, você vai se dedicar às aulas, aos laboratórios. Você gosta de projetos de máquinas ou robótica, você vai precisar muito de matemática também em programação. Então, assim, os soft skills é o segredo do relacionamento de hoje ou do mercado de trabalho de hoje. O hard skills a gente consegue e é uma prática da Greylogix. A gente tenta filtrar no processo seletivo as melhores pessoas, porque eu não consigo ensinar ninguém a ser gente, mas toda a necessidade técnica de dentro da empresa, a gente tem muita gente boa dentro da empresa para poder ensinar. Então eu focaria muito mais nas soft skills hoje, professor. Joia, excelente, Rafael. Obrigado. Pergunta do Pedro Vieira, que também é do time da Lumni. Ele pergunta o seguinte: como balancear o conhecimento de diferentes áreas com a profundidade necessária em cada uma delas para prover um bom entregável? Certo. A minha visão da universidade sempre foi muito clara. A universidade está ali para dispor de conhecimento e mostrar o caminho por onde você tem que traçar a sua solução. Mas ela não vai trazer, na graduação, a profundidade que se espera de você sair como especialista. Então, eu me basearia muito em pegar essa base, essa multidisciplinaridade, e conhecer um pouco de tudo e decidir, eu gosto disso. Daquilo que você gosta de fazer, aí você vai se aprofundar. E a melhor forma de se aprofundar é aulas extras, hoje tem um monte de curso externo, EAD, laboratórios, estágios, se pôr à prova, naquilo que você gosta.
mas não esqueça do resto, porque lá na frente, como eu falei, inovação às vezes é trazer alguma coisa que é de um setor que você conhece para um setor que não utiliza aquilo. Então, se você conseguir trazer conhecimento de uma outra área de conhecimento da própria graduação para dentro da aplicação daquilo que você gosta, você já tem um diferencial. Rafael, só queria que complementar o que tu falou ainda há pouco. Tu falou para não esquecer do resto. Pode explicar melhor o que seria esse resto? Em que contexto, professor? Que tu falou, né, para conhecer coisas novas, aprender coisas novas, né, sim. de estágio, fazer cursos, né? Aí tu falou, mas tomando cuidado para não esquecer do resto. O que tu quer dizer com isso? Sim. A graduação inteira, ela é muito completa. Ela é planejada para ser completa, né? Se você gosta de ir por exemplo, eu gosto de programação, né? Hoje eu estou na área estratégica da empresa, eu já fui programador, já me formei em gerência de projetos, e eu fui me aperfeiçoando para tocar o negócio da empresa e ser estratégico. Mas não esqueça que dentro da graduação, você tem N outras áreas. Mantenha isso vivo também. Você não precisa ter o foco total em todas as áreas. Isso é impossível, é humanamente impossível. Você não tem tempo hábil, muito menos memória ou capacidade. Isso não tem como, né? Você vai se dedicar numa área, mas nunca esqueça das outras. Tem um carinho também. Eu gosto muito de discutir, por exemplo, e a gente não usa autômatos, mas eu sou apaixonado por autômatos. Acho que é uma solução muito legal para uma série de problemas que a gente tem, que para mim falta um pouco de desenvolvimento de tecnologia para que a gente possa usar muito mais ostensivamente na indústria, né? Matemática, extremamente necessário. Por mais que você seja um excelente programador, não esqueça da matemática. Cálculo numérico, cálculo em si. Hoje, tendo uma empresa de engenharia com diversas disciplinas, se eu não me dedicasse na época a saber efetivamente o que era lá do cálculo básico, cálculo A, B, C, o que a gente estava tratando, eu teria sérios problemas para discutir hoje com meus engenheiros químicos, que usam isso com derivadas parciais todos os dias. Então, não se esqueça das outras partes. Se dedique naquilo que você quer, mas saiba como lidar com as demais. Isso faz parte das soft skills, porque você ter um pequeno conhecimento sobre cada uma das coisas traz um diálogo muito mais enriquecedor com outras disciplinas, com outros profissionais. É isso que eu quis dizer. Beleza, Rafael, muito bom. O que tu falou agora me lembrou que teve um estudante nosso, ele se formou na automação, ele gostava muito dessa parte de programação e automação industrial, essas coisas todas, assim. E eu encontrei ele logo depois de formado, poucos meses depois. Ele me falou assim, que ele estava abrindo uma empresa, certo, com outro estudante já formado também no nosso curso, e ele estava trabalhando com monitoramento de transporte de cargas, que tinha que fazer o registro da temperatura, tipo assim, a cada 10 minutos. Falou de todo o transporte, assim, em caminhões, containers, umas coisas assim. Aí ele falou que a empresa dele estava crescendo porque eles conseguiram comprar uns chips super baratos, certo? Era da ordem, eu acho que centavos de dólar na época, né? E conseguiram, então, entrar no mercado e estava assim, com uma série de projetos para fazer esse monitoramento com esses chips baratos. Ele me contou o seguinte, que quando o que fez o diferencial para eles? Quando ele cursava a disciplina de microprocessadores da nossa graduação e começou a estudar a linguagem Assembly, ele falou assim para mim, cara, eu olhava aquilo, achava que era uma perda de tempo, não queria saber daquilo, não via sentido nenhum naquilo e detestava aquilo. Quando ele se deparou que esse chip, por ser muito barato, ele tinha, eu acho que era 4K de memória RAM, era alguma coisa assim, era muito pouca coisa. Eles precisavam gerar um PDF dentro do chip para conectar uma porta USB para mandar para os clientes, uma coisa assim. Eles só conseguiram gerar esse código, né, autogerador de PDF, quando ele teve que programar em Assembly. Era a única alternativa que ele tinha para conseguir caber em 4K. E ele viu a importância da disciplina que, no primeiro momento, é uma coisa assim, completamente descartável. Aí, quando ele se deparou com o problema, que ele viu o valor depois, né, dessa ferramenta, né, dentro da caixa de ferramentas dele. Como ele não esqueceu, ele estava atento àquilo ali de alguma maneira, ele conseguiu aplicar no momento certo. Exatamente. O se pôr à prova e não deixar as outras coisas de lado trouxe a possibilidade dele ir buscar profundidade naquilo que a universidade apresentou e
trazer isso para a vida real, né? Então, é essencial você manter a mente aberta, né? Quanto mais se afunila, mais limitado você pode se tornar. Depende da personalidade de cada um. Muito bom, Rafael. Obrigado. Mais uma pergunta aqui do chat, agora do Pedro. Uhum. Ele fala o seguinte: Rafael, você acha que é importante para quem acabou de se formar se especializar em alguma tecnologia ou primeiro ingressar no mercado e ter contato com as necessidades do mesmo? Eu iria primeiro para o mercado. E aí você vê se é efetivamente aquilo ali que você quer como profissão, como carreira. E o mercado vai reagir a isso. Porque se você gostar daquilo ali, você vai se dedicar, você vai chegar numa profundidade muito mais rápido do que ir para o modelo padrão em que você vai para a aula, vai se aprofundar em alguma coisa, vai se dedicar em alguma área que você não sabe se gosta, porque não pôs a prova devidamente, para daí se colocar no mercado. Eu gosto mais do modelo do design thinking, né? Vai para o mercado e vai fazendo, e aí sim vai se aprofundando. Tu diria, Até então, porque a carreira de vocês vai mudar drasticamente, tá? Vai ter N caminhos, N bifurcações, você vai trabalhar numa área e a empresa que você tá vai virar a chave, e aquilo ali que você entrou não necessariamente é o diferencial, você pode pegar uma fração de outra coisa que você conhecia e tomar profundidade e ser o diferencial que você vai ter profissionalmente no futuro. Tem alguns estudos que eu já vi que as profissões do futuro estão sendo criados e que você vai ter 3 carreiras durante a sua vida. Porque o seu caminho vai mudar tanto que não dá para considerar que é uma carreira contínua. Então, ter uma profundidade facilita, obviamente, né? E aí o mestrado, doutorado, a vida acadêmica facilita que você já tenha uma definição do que você quer fazer ou que carreira que você quer tomar. Agora, se você está na dúvida, vai para o mercado, se testa. muito bom, Rafael. Então, eu queria fazer 2 comentários em cima. Pelo que tu falou, que é uma frase assim que eu gosto, mas eu queria te ouvir, que a frase é a seguinte: o diploma não é um fim em si mesmo, mas é o começo de tudo. Exatamente. Estamos com a caixa de ferramenta pronta, né, com várias habilidades, técnicas, soft skills, certa experiência, claro, adquirida ao longo da graduação dentro e fora da sala de aula, onde agora vai estar com o ferramental pronto para a gente ver as necessidades do mercado, da sociedade, ver oportunidades, certo? Coisa que a gente não via antes, a gente passa a ver, coisa que a gente achava que não era importante, passa a ver que é, e coisa que a gente achava que nunca ia tocar na nossa caixa de ferramenta, ali pinta uma oportunidade, onde a gente agora vai se aprofundar e pode abrir todo um leque, né? Digamos, às vezes totalmente inesperado. Tu acha que é por aí, Rafael? Eu acho que é por aí. Eu acho que é bem por aí. A gente ter uma base sólida, e a faculdade dá isso pra gente, a universidade dá isso pra gente. Posso dizer porque sou egresso do curso e me senti muito bem atendido nisso. Tenho um sentimento eterno de retribuição necessária para o curso. Todas as vezes que eu posso, estou presente. Todas as vezes que precisa ter estágios ou que precisa ter participação em PFC, qualquer coisa, estou sempre presente porque a faculdade me deu, a universidade me deu a base sólida para a minha carreira. Mas essa frase que o professor falou, né, de que o diploma é o início de tudo, é exatamente o que eu falo internamente. O currículo aceita qualquer coisa. Você pode escrever o melhor currículo do mundo. Você vai chegar e você vai ser diferenciado dos demais pelo currículo, pelas dinâmicas, eventualmente, quando existe, né, que você vai participar para poder ter a vaga, por eventualmente um teste prático, técnico, dependendo da empresa que você vai passar. Mas o que vai definir a sua carreira é o que você faz dali para frente. O certificado, o diploma, o currículo é a partida de tudo. Você vai ser comparado para entrar, mas você só vai se manter ali se você tiver capacidade. Joia, excelente. Muito bom, Rafael.
super rico tudo que tens colocado aqui nessa live, cara. Eu acho que o pessoal está curtindo Obrigado. bastante, curtindo muito ao nosso curso, curiosidades e mercado de trabalho e como é que eles estão vendo a graduação, certo? Eu acho que está sendo muito enriquecedor para todo mundo. Obrigado mesmo. Obrigado, fico feliz. Talvez eu pegue uma carreira de influencer no futuro. Falando em carreira de influência, tem uma pergunta aqui do professor Augusto Gustiapaglia. E uma hora ali na tua fala, lá mais para o início, né, tu falou assim, né, que a meta de vocês é crescer 10 vezes em 10 anos. Certo. Aí o professor Augusto pergunta o seguinte, poderias aprofundar um pouco sobre esse projeto? Como é que é isso? Sim, vamos lá. O crescer 10 vezes em 10 anos, para quem matemática básica, né? Se a gente pegar juro composto ou crescimento composto ano após ano, é crescer 25% em equipe e 5% em faturamento por ano. Então, alguns anos atrás, a gente estabeleceu a meta de que eu precisava atingir um tamanho específico, 10 vezes o que a gente tinha naquele ano, num período de 10 anos. E isso é factível para a gente por um crescimento orgânico. A nossa capacidade financeira era o nosso limitante até o momento, né? Quando a gente definiu essa meta. Quer dizer, qualquer coisa que eu crescesse a mais, eu precisava de mais infraestrutura bancária, mais infraestrutura financeira para poder alavancar o meu crescimento. E a gente nunca teve investimento externo. Então, 100% do meu crescimento dentro de casa foi orgânico. Eu autofinancio com a geração de recursos do que a gente gera num ano, né, ou num mês, o mês seguinte. Então, para eu crescer 10 vezes em 10 anos, eu preciso crescer, em média, 26% ao ano. Tá? O que dá uns 2% ao mês. Que é um crescimento organicamente possível. Um profissional de engenharia, automação e instrumentação dentro da Grey, para ele atingir um nível de maturidade dele ser autônomo e sair de um ciclo de treinamentos, né, formação do que a gente faz e da forma que a gente faz, leva de 1 ano a 2 anos. Então, um salto de 125% como no ano passado, me força a ter um crescimento inorgânico, a ir no mercado procurar profissionais. Se não, o nosso crescimento sempre foi baseado nessa métrica de 10 vezes em 10 anos, crescer 26%, e com isso eu conseguia ter um planejamento natural de entrada de novos profissionais, com o treinamento da hard skills, daquilo que a gente precisa fazer e o caminho que a empresa está tomando, e por isso que eu coloco, se põe à prova, porque ali, às vezes, o caminho da empresa estava indo para a PLC escada, foi para DCS, inteligência de dados, química, e a gente foi criando novas equipes, novos conceitos e crescendo time e faturamento consequentemente. Tá? Então, esse 10 vezes em 10 anos parece muito, mas é um crescimento fixo ou estável de 26% ao ano. Muito interessante essa abordagem que tu colocou, Rafael, que a gente escuta assim, 10 vezes em 10 anos, parece uma coisa assim, utópica, né? Tá uma meta, mas essa meta nunca vai chegar lá, né? Mas não é uma meta realista, né? Com base em constância orgânica ano a ano. Exatamente. E para uma empresa de engenharia, você não pode ter a expectativa de crescer 100% num ano, 100% no outro ano e mais 100% no outro ano, como TI. Se é baseado em hardware, engenharia é baseada em hardware e serviço. Ponto. Então, se você precisa de hardware, você tem um delivery time conhecido, isso vai atrasar, você vai ter uma industrialização em cima disso, como a gente tem fábrica de painéis e tudo mais, você vai ter uma série de passos ali que são necessários. E o serviço é o que trava o seu crescimento. Dar escala em serviço, a hora de todo mundo é limitado. Você tem como crescer faturamento em cima de serviço, se tornando raro, fazendo o que ninguém faz e aumentando o preço. Se não, é só crescimento orgânico, trazer gente para fazer o que ninguém faz de maneira eficiente, só que para isso você tem que investir em treinamento, você tem que ter uma capacitação interna. Que dificilmente, do jeito que você faz, vai vir o profissional pronto do mercado, senão é o seu concorrente.
Excelente, Rafael. E tu diria que esse crescimento orgânico constante se aplicaria também para o crescimento pessoal e profissional, individual? Com certeza. O crescimento da empresa pressupõe um crescimento estrutural de pessoas, equipes e tudo mais. E para a gente ter isso e se manter na crista da onda à frente dos demais, hoje a gente é o maior integrador, né? E a gente está lançando um modelo de ser o integrador dos integradores. A gente quer ajudar os pequenos, através da nossa carteira de negócios, a ir para frente, certo? Ah, mas você cria concorrente? Não, eu crio parceiros. Né? A gente atinge mais, traz capilaridade para o que a gente faz. Tem muito integrador pequeno que não tem hardware. Eu tenho hardware. Tem muito integrador pequeno que não tem a engenharia de processos. Eu tenho. Se associando, a gente vai mais longe. Né? Então, assim, este crescimento orgânico traz, além do âmbito social com outras empresas, traz a necessidade de eficiência dentro da Grelogics. E, para isso, naturalmente, a gente precisa investir massivamente em treinamento, precisa investir massivamente em qualificação dentro de casa. Com isso, o crescimento pessoal de todo mundo que está ali dentro. É a meta, obviamente. E o Rafael, e tu acha que essa visão, ela se aplicaria também para os próprios estudantes organizarem a sua graduação? Em termos como eles podem planejar o seu crescimento na graduação, dentro e fora da sala de aula, e o seu crescimento pessoal? Por que eu faço essa pergunta? Eu venho observando assim já há um bom tempo nas engenharias, né, que eu acompanho mais de perto, mas isso certamente está presente em outros cursos também, né, de ter uma tendência muito grande para os estudantes se sobrecarregarem ao longo da graduação, às vezes já começando nas primeiras fases. Começar a querer abraçar muitas disciplinas, às vezes um semestre mais desafiador, mais difícil, né? Pega um monte de disciplinas difíceis, e isso junto com o estágio, junto com um monte de coisa fora da sala de aula, e coisas pessoais, e coisas acadêmicas, e coisas do ambiente, do mercado de trabalho também, certo? E eu vejo assim, é como se tivesse uma tendência para se buscar esse crescimento assim explosivo, digamos, em 1, 2, 3 semestres, assim. E o que vem se observando, né, pelos próprios relatos dos estudantes, certo? É uma saturação. Saturação. Um esgotamento, uma sobrecarga, acaba afetando a parte de saúde física, saúde mental, né, afeta diretamente a motivação, relações pessoais, né, até o ponto, assim, de que alguns já me relataram, né, de chegar numa entrevista de emprego, né, que era, digamos, às vezes o sonho, né, chegar naquela entrevista de emprego, portanto, surgiu, eles estão lá, mas eles estão tão esgotados e cansados que eles acabam não externalizando todas as habilidades. Quem eles efetivamente são. Nesse tempo, exatamente. Podia comentar um pouco sobre isso? A gente já pegou alguns casos assim. Que é notório quando a pessoa está saturada, né, burnout, né, tá ao ponto de não ter mais condições, tá, tendo crise de pânico, coisas assim. Como eu falei, talvez eu possa reforçar isso. Eu joguei rugby a minha faculdade inteira, então fiz esporte. Movimento é inteligência. Se movimentem, façam esporte, gastem um pouco de energia, tenham uma válvula de escape. Talvez seja essa a dica, que está totalmente ligada aos soft skills. Saber se desligar. Cada um tem a sua forma. Saber se desligar. A preocupação excessiva, a ansiedade excessiva só faz mal para quem sente. Os demais não ligam, vão tentar extrair mais e mais e mais, então tem que tomar um certo cuidado com isso. Se relacione bem, se divirta, faz festa moderadamente e de maneira sanitária durante a pandemia, né? Faça esportes, saiba como efetivamente ter essa válvula de escape. Eu gosto de caminhar, vai caminhar. Eu tenho um pet, eu tenho durante a pandemia eu vi necessidade de ter uma nova válvula de escape, porque eu me enfurnava das 8 da manhã às 10 da noite trabalhando. E eu peguei um cachorro que me obriga a passear 8 quilômetros por dia. Eu peguei um terneiro, né? Eu peguei um golden de 40 quilos. E me obriga a passear com ele, porque ele tem muita energia, é um filhote. E isso foi uma das minhas válvulas de escape. Quer dizer, eu tirar essa pressão do dia a dia, daquela intensidade que se tem
e não pegar mais coisas, porque eu já estava no limite. Então, dentro da faculdade, se por uma pressão interna de concorrência, competitividade, eu tenho que ser o melhor, a maior nota, esquece isso. Notas boas são importantes, porque você precisa aprender, mas não é aquilo ali que vai definir a sua profissão, não é aquilo ali que vai definir a sua carreira, é você saber fazer, saber balancear as coisas. Então, se você conseguir balancear isso durante a faculdade, você vai ter uma tendência a conseguir balancear também na vida profissional depois. Tenha o seu tempo, faça as suas atividades extracurriculares, a sua diversão e tudo mais, e não tente pegar coisa demais. Se você se dedicar, como eu falei, tem uma lista de 30 problemas, resolva um por vez. Se você tem 5 matérias que são muito pesadas, para que pegar a sexta? É uma questão de organização mental. Joia, muito bom, Rafael. E assim, ó, sem a gente ter combinado nada, tu acabasse falando assim de maneira bem alinhada com que o Thiago Bacic, que foi a nossa live anterior, certo? Não sei se tu conhece ele. Foi meu estagiário. Aí, ó, todo mundo conhece, tudo da mesma rede. Ele falou coisas bem parecidas, assim, totalmente alinhadas com o que tu falou. Muito bom. Legal. Fico feliz. Pergunta aqui do Gustavo. Ele fala o seguinte, como a gente fala bastante sobre soft skills, certo, Rafael? Então ele pergunta, como podemos melhorar o desenvolvimento das soft skills e como avaliar essa evolução? Bom, dentro da empresa a gente faz avaliação em cima dos valores da empresa, né? Então, normalmente, a gente tem alguns valores como família, e esse é um valor para a gente. Saber se pôr dentro, saber que todo mundo tem problema. Outro é proatividade. Dentro do nosso negócio, se a gente for apático, a gente não cria, não gera inovação. Né? Lealdade para com a equipe, camaradagem, são alguns dos valores que a gente tem e são, obviamente, avaliados. Né? Mas a melhor forma durante a tua vida social ouça os outros. É tão simples. Saiba ouvir. Os outros vão falar para vocês se isso está alinhado com aquilo que se espera de você, né? Ou se você está desviando em qualquer faceta da vida. Saiba ouvir. Simples assim. Muito bom, Rafael. Uma dica valiosa para todo mundo. Rafael, aqui no chat está várias pessoas te parabenizando, né, pela excelente live, excelente ponto que tu estás trazendo para todo mundo, né? Várias pessoas. Obrigado. Te parabenizando. Foi realmente excelente a tua fala. Perfeito, obrigado. Se quiserem, eu mando também o meu contato, quem precisar, mas se quiserem entrar em contato com a Grey, e aí o canal correto é através do site, tem um formulário de contato ali, que quem tiver interesse, mandar o currículo, ou saber mais, visitar o escritório, está sempre de portas abertas. Uma das coisas, voltando ao tema sobre balanceamento, desde que o escritório de Florianópolis abriu, a gente nunca teve horário ponto. A gente nunca bateu o ponto. Quer dizer, eu não acredito, simplesmente eu não acredito que disponibilidade é sinônimo de produtividade. A criatividade, o comprometimento, a saber muito bem o que está fazendo, ter a associação com outras pessoas traz produtividade. Eu sempre brinco, teu time jogou na quarta-feira, ganhou, não precisa aparecer na quinta-feira de manhã, sai, se diverte, bebe, volta. Tem a responsabilidade em relação a, se você tiver uma reunião, alguma entrega a se fazer, prepare-se, esteja lá no horário, mantenha a pontualidade, faça a entrega. Tirando isso, não me interessa que horas você trabalha, que horas que você é mais produtivo. Eu sou produtivo período da tarde e noite. De manhã, se eu pudesse, eu não trabalhava.
mas tem muita gente que acorda e trabalha comigo, meus pares, acordam 5 horas da manhã, 7 horas já estão 100% produtivos. Cada um tem o seu ritmo, saiba balancear isso. Tá? Isso eu tinha esquecido de comentar, professor. Muito bom, Rafael. E em relação a isso, tu teria alguma dica de como é que a gente pode perceber melhor e respeitar qual que é o nosso próprio ritmo individual, para a gente também, digamos, não se sobrecarregar e não acabar fazendo mais do que a gente dá conta? Teria alguma dica em relação a isso? Para mim, eu conseguir, como eu falei, eu ouço os outros, né? Eu conseguir me ouvir. Quando eu sou casado, quando a minha mulher começa a sentir, por exemplo, que eu estou muito estressado, o que ela faz? Ela olha as minhas unhas. Eu sempre, a vida inteira, eu tive o péssimo hábito de roer levemente as unhas, né? Quando eu estou muito ansioso, isso aparece fisicamente em mim. E ali é o momento de eu me ouvir. Cada um tem um trigger. Cada um tem um gatilho que é necessário. Saiba aquilo que a ansiedade que você está passando dispara em você. Se ouça, né? Se observe. Com isso é o momento de, reveja se esse caminho está correto. Muito bom, Rafael. Mais uma dica de ouro para todo mundo, né? Para as nossas vidas. Excelente. Sim. Então a gente está indo aqui para a reta final da live, né? O Rafael, o público também. Sim. Então eu coloquei aqui no chat, né? Se alguém tiver uma última, a gente colocar aqui espaço para as últimas perguntas, né? Já estamos em vias de finalizar. E então o professor Ricardo Rabelo, ele coloca aqui, né, que tu sempre foi super comprometido e determinado, né? E que não é por acaso, né, que obtivesse toda essa trajetória de sucesso. Obrigado. E o professor Ricardo Rabelo também coloca assim, né? Que falta a Grelogics Brasil dar uns royalties de enorme sucesso. Eu vi. É claro que é uma piada, né? Mas eu achei importante colocar também. Não considero piada. É o meu sentimento de retribuição. Tanto que a gente, toda vez que pôde ajudar, a gente ajudou. E isso faço aqui publicamente. Se a gente puder ajudar mais, se a gente puder disponibilizar bons profissionais, inclusive para prestar cursos dentro dos laboratórios, ajudar no desenvolvimento daquilo que a gente sabe fazer bem, é só entrar em contato comigo, professor, sem problema algum. Não, Rafael, eu falei de brincadeira aqui, a gente sabe disso, né, porque o Rafael já colocou isso várias vezes, né, até mesmo antes da gente começar essa live aqui, estava sempre disponível, né, o que pudesse ajudar, para conversar, trocar ideia, fazer alguma coisa, né, e eu vejo que isso é uma cultura, assim, muito bem estabelecida entre os nossos egressos, né, sem a gente combinar, isso é super estabelecido, assim, bastante sólido, que todos os egressos que a gente conversa, eles tenham realmente uma apreciação, né, muito grande pela formação que eles obtiveram no nosso curso da UFSC, certo? Então, sempre super aberto e disposto, né, para ajudar o curso, ajudar os estudantes que estão chegando, o pessoal que está entrando no mercado do trabalho, sempre à disposição de 100% a 1000%, né, para ajudar, sim, dentro de tudo que tiver ao alcance deles. Então, eu acho muito bonita essa cultura que a gente conseguiu construir, né, ao longo de todo esse tempo, assim, de maneira totalmente não combinada, né? É uma coisa assim, totalmente orgânica. Sim. E parece que brota mesmo de dentro, né, do curso e vai se ramificando para fora também, assim, é muito legal esse... Vai permeando. Vai permeando, exatamente. A essência do curso, eu acho que é disseminada para a vida profissional de todos depois. Legal, Rafael. Então, eu acho que estamos podendo ir finalizando, Rafael. Não sei se tens alguma outra coisa a colocar, algum comentário, uma palavra final para colocar para o público? Eu queria agradecer, eu acho que isso aqui foi tão bom para mim, quanto eu espero que tenha sido para os demais, né, até pelos comentários de todos, eu acredito que eu possa ter contribuído. São dicas, né, conselhos, se fosse bom se dava, se vendia, mas baseado nas minhas experiências, tá? Então eu queria agradecer a oportunidade de realmente contar um pouquinho da minha história, das minhas experiências, e que isso possa ajudar a quem ainda não se decidiu, ou quem tem alguma dúvida, ou que essas dicas possam fazer um pouquinho de diferença. Muito bom, Rafael. Obrigado, professor, Luiz, e a todos os presentes.
Eu que agradeço, né? Agradeço aqui o público pelas ótimas perguntas e toda a participação aqui contínua, né? Ao longo de todo aqui esse tempo aqui, já passamos aqui indo para quase 1h30, né? De conversa, né? O que mostra aí o quanto interessou ao público, né? Queria agradecer aí ao Luiz o cuidado da organização, da transmissão e também toda a equipe, todo o time, né? Da Alumni envolvido. E agradecer de coração, né, o Rafael, que quando a gente contactou o Rafael prontamente já de cara se prontificou a participar dessa live. Como o pessoal colocou, né, foi realmente uma live de altíssimo nível, certo? Muita informação, muita leveza também para tratar todos esses assuntos técnicos e soft skills e hard skills que o Rafael trouxe para a gente. Também várias dicas, né, aí super valiosas do mercado de trabalho, como a gente pode planejar melhor a graduação, talvez até ver a graduação com outros olhos, né, de como a gente não estava talvez habituado a ver antes, né, e ver como é realmente uma oportunidade para a gente formar, né, uma boa base, uma caixa de ferramentas para depois, certo? Sabe-se lá o que a gente vai precisar depois futuramente no mercado de trabalho, como tu falou, né, Rafael? Tem ciclos na nossa profissão, né? A gente pode usar uma certa região da caixa de ferramentas num ciclo, daqui a pouco já muda, daqui a pouco volta, vai para outra região de caixa de ferramentas, então tudo pode acontecer. Então a gente está preparado, né, ter uma boa formação. Para isso é fundamental. Então, Rafael, muito obrigado novamente, foi super legal essa live, adorei participar aqui na mediação, certo? E esperamos contar novamente, né, contigo e com a Grey Logistics Brasil, né, para futuros eventos. Perfeito, sempre à disposição, professor. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite ao público também, Luiz, Rafael.